Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Bem-vindo ao Sabedoria Sem Limites. Você sabia que é o arquiteto do seu próprio destino? Hoje vamos ler juntos O Domínio do Destino, de James Allen. Neste livro, Allen nos mostra como pensamentos, disciplina e propósito moldam nossa vida. Cada desafio é uma chance de crescimento. Cada escolha, uma oportunidade de transformação. Antes de começar, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para receber novos conteúdos como este e, se quiser apoiar ainda mais, torne-se membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para evoluir com sabedoria. Vamos à leitura. O Domínio do Destino, de James Allen. Prefácio. A descoberta da lei da evolução no mundo material preparou os homens para o conhecimento da lei de causa e efeito no mundo mental. O pensamento não é menos ordenado e progressivo do que as formas materiais que o incorporam, e não apenas células e átomos, mas também pensamentos e ações estão carregados de uma energia cumulativa e seletiva. No domínio do pensamento e da ação, o bem sobrevive, pois é o mais apto. O mal, por fim, perece. Saber que a lei perfeita da causalidade é tão abrangente na mente quanto na matéria é libertar-se de toda ansiedade quanto ao destino último dos indivíduos e da humanidade. Pois o homem é homem e senhor do seu destino. E a vontade no homem, que está conquistando o conhecimento da lei natural, conquistará também o conhecimento da lei espiritual. A vontade que em ignorância escolhe o mal, à medida que a sabedoria evolui e emerge, escolherá o bem. Em um universo regido por leis, a vitória final do homem sobre o mal está assegurada. Seus destinos menores de separação e sofrimento, derrota e morte, são apenas etapas disciplinares que conduzem ao grande destino do domínio triunfal. Ele próprio está inconscientemente edificando, ainda que com mãos feridas e o corpo curvado pelo labor, o templo da glória que lhe proporcionará uma habitação eterna de paz. Neste volume, procurei registrar algumas palavras indicativas dessa lei e desse destino, bem como da maneira como atuam e se edificam, e organizei o conteúdo de modo a fazer deste livro um volume complementar ao livro Triunfar na Vida de minha autoria. Os 6 primeiros capítulos e o último apareceram inicialmente no Bibis Quarterly e no Bibis Annual, e é por gentil permissão do editor, Sr. Joseph Beebe, que agora são reunidos e publicados em forma de volume, tendo sido acrescentados os outros 3 capítulos para tornar o livro contínuo e completo. James Allen. Ações, caráter e destino. Há e sempre houve uma crença amplamente difundida no destino ou na sorte, isto é, em um poder eterno e insondável que determina fins definidos tanto para indivíduos quanto para nações. Essa crença surgiu de uma longa observação dos fatos da vida. Os homens têm consciência de que existem certos acontecimentos que não podem controlar e que são incapazes de evitar. O nascimento e a morte, por exemplo, são inevitáveis, e muitos dos incidentes da vida parecem igualmente inevitáveis. Os homens empregam todos os seus esforços para alcançar determinados fins, e, pouco a pouco, tornam-se conscientes de um poder que parece não proceder deles próprios, que frustra seus esforços insignificantes e, por assim dizer, ri de sua luta e de seu empenho infrutíferos. À medida que avançam na vida, os homens aprendem a submeter-se, em maior ou menor grau, a esse poder dominante que não compreendem, percebendo apenas seus efeitos em si mesmos e no mundo ao seu redor, e dão-lhe diversos nomes, como Deus, providência, destino, sorte, etc. Homens de contemplação, como poetas e filósofos, afastam-se, por assim dizer, para observar os movimentos desse poder misterioso, que parece elevar seus favoritos de um lado e abater suas vítimas do outro, sem consideração por mérito ou demérito. Os maiores poetas, especialmente os dramaturgos, representam esse poder em suas obras tal como o observaram na natureza.
Os dramaturgos gregos e romanos geralmente retratam seus heróis como possuidores de conhecimento prévio de seu destino e tomando medidas para escapar dele. Mas, ao fazê-lo, envolvem-se cegamente em uma série de consequências que acabam por produzir a desgraça que procuram evitar. As personagens de Shakespeare, por outro lado, são retratadas, como na natureza, sem qualquer conhecimento prévio, exceto na forma de pressentimento de seu destino particular. Assim, segundo os poetas, quer o homem conheça seu destino ou não, ele não pode evitá-lo, e cada ato seu, consciente ou inconsciente, é um passo em sua direção. O dedo em movimento de Omar Khayyam é uma expressão vívida dessa ideia de destino. O dedo em movimento escreve, e tendo escrito, avança. Nem toda a tua piedade, nem o teu saber, o farão voltar para apagar meia linha, nem todas as tuas lágrimas lavarão uma só palavra. Assim, homens de todas as nações e de todos os tempos experimentaram em suas vidas a ação desse poder ou lei invencível, e em nossa nação hoje, essa experiência foi cristalizada no conciso provérbio: o homem propõe, Deus dispõe. Mas, por mais contraditório que possa parecer, há uma crença igualmente difundida na responsabilidade do homem como agente livre. Todo ensinamento moral é uma afirmação da liberdade do homem para escolher seu caminho e moldar seu destino. E os esforços pacientes e incansáveis do homem na realização de seus objetivos são declarações de sua consciência de liberdade e poder. Essa experiência dupla, de destino, de um lado, e de liberdade, de outro, deu origem à interminável controvérsia entre os defensores do fatalismo e os partidários do livre-arbítrio, controvérsia que recentemente foi retomada sob o termo determinismo versus livre-arbítrio. Entre extremos aparentemente conflitantes, há sempre um caminho do meio de equilíbrio, justiça ou compensação que, embora inclua ambos os extremos, não pode ser considerado nenhum nem outro, e que os conduz à harmonia, e esse caminho do meio é o ponto de contato entre dois extremos. A verdade não pode ser partidária, mas por sua própria natureza é a reconciliadora dos extremos, e assim, no assunto que estamos considerando, existe um justo meio que coloca o destino e o livre-arbítrio em estreita relação, no qual, de fato, se vê que esses dois fatos indiscutíveis da vida humana, pois tais eles são, não passam de dois aspectos de uma lei central, de um princípio unificador e abrangente, a saber, a lei da causalidade em seu aspecto moral. A causalidade moral exige tanto destino quanto livre-arbítrio, tanto a responsabilidade individual quanto a predestinação individual, pois a lei das causas deve também ser a lei dos efeitos, e causa e efeito devem sempre ser iguais. A cadeia da causalidade, tanto na matéria quanto na mente, deve ser eternamente equilibrada, portanto eternamente justa, eternamente perfeita. Assim, todo efeito pode ser considerado algo pré-ordenado, mas o poder que o predetermina é uma causa, e não o decreto de uma vontade arbitrária. O homem encontra-se envolvido na cadeia da causalidade. Sua vida é composta de causas e efeitos. Ela é ao mesmo tempo semeadura e colheita. Cada um de seus atos é uma causa que deve ser equilibrada por seus efeitos. Ele escolhe a causa, isso é livre-arbítrio. Não pode escolher, alterar ou evitar o efeito. Isso é destino. Assim, o livre-arbítrio representa o poder de iniciar causas, e o destino é o envolvimento nos efeitos. É, portanto, verdade que o homem é predestinado a certos fins, mas ele próprio, ainda que não o saiba, emitiu o mandado, aquela coisa boa ou má da qual não há escape. Ele a produziu por seus próprios atos. Pode-se aqui argumentar que o homem não é responsável por seus atos, que estes são efeitos de seu caráter, e que ele não é responsável pelo caráter, bom ou mau, que lhe foi dado ao nascer. Se o caráter lhe fosse dado no nascimento, isso seria verdade, e então não haveria lei moral nem necessidade de ensino moral. Mas os caráteres não são dados prontos, eles evoluem, são na verdade efeitos, produtos da própria lei moral, isto é, produtos dos atos.
O caráter é o resultado de um acúmulo de atos que foram, por assim dizer, empilhados pelo indivíduo ao longo de sua vida. O homem é o autor de seus próprios atos, como tal, é o criador de seu próprio caráter, e como autor de seus atos e criador de seu caráter, é o moldador e formador de seu destino. Ele tem o poder de modificar e alterar seus atos, e cada vez que age, ele modifica seu caráter, e com a modificação de seu caráter para o bem ou para o mal, ele está predeterminando para si novos destinos, destinos desastrosos ou benéficos, de acordo com a natureza de seus atos. O caráter é o próprio destino. Como uma combinação fixa de atos, ele traz em si os resultados desses atos. Esses resultados permanecem ocultos como sementes morais nos recessos sombrios do caráter, aguardando sua estação de germinação, crescimento e frutificação. As coisas que acontecem a um homem são reflexos dele próprio. Aquele destino que o perseguiu, do qual ele foi incapaz de escapar pelo esforço ou de evitar pela oração, era o implacável algoz de seus próprios atos errados, exigindo e impondo reparação. Aquelas bênçãos e maldições que lhe chegam sem serem chamadas são os ecos reverberantes dos sons que ele mesmo emitiu. É esse conhecimento da lei perfeita operando através de todas as coisas e acima delas, da justiça perfeita atuando em todos os assuntos humanos e ajustando-os, que capacita o homem bom a amar seus inimigos e a elevar-se acima de todo ódio, ressentimento e queixa. Pois ele sabe que somente aquilo que é seu pode chegar até ele, e que, embora esteja cercado de perseguidores, seus inimigos não passam de instrumentos cegos de uma retribuição infalível. E assim, ele não os culpa, mas recebe calmamente suas contas e paga pacientemente suas dívidas morais. Mas isso não é tudo. Ele não se limita a pagar suas dívidas, cuida para não contrair novas, vigia a si mesmo e torna irrepreensíveis os seus atos. Enquanto liquida contas do mal, acumula boas contas. Ao pôr fim ao próprio pecado, está pondo fim ao mal e ao sofrimento. E agora, consideremos como a lei opera em casos particulares, no desdobramento do destino por meio dos atos e do caráter. Primeiro, olhemos para a vida presente, pois o presente é a síntese de todo o passado. O resultado líquido de tudo o que um homem já pensou e fez está contido nele próprio. Nota-se que às vezes o homem bom fracassa e o inescrupuloso prospera, fato que parece invalidar todos os preceitos morais quanto aos bons resultados da retidão. E, por causa disso, muitas pessoas negam a atuação de qualquer lei justa na vida humana, chegando mesmo a declarar que são principalmente os injustos que prosperam. Todavia, a lei moral existe e não é alterada nem subvertida por conclusões superficiais. Deve-se lembrar que o homem é um ser mutável, em evolução. O homem bom nem sempre foi bom, o homem mau nem sempre foi mau. Mesmo nesta vida, houve um tempo, em grande número de casos, em que o homem que hoje é justo foi injusto, aquele que hoje é bondoso foi cruel, aquele que hoje é puro foi impuro. De modo inverso, houve um tempo, nesta mesma vida, em vários casos, em que aquele que hoje é injusto foi justo, aquele que hoje é cruel foi bondoso, aquele que hoje é impuro foi puro. Assim, o homem bom, que hoje é alcançado pela calamidade, está colhendo o resultado de sua antiga semeadura do mal. Mais tarde, colherá o feliz resultado de sua atual semeadura do bem. Enquanto o homem mau está agora colhendo o resultado de sua antiga semeadura do bem, e mais tarde colherá o resultado de sua atual semeadura do mal. As características são hábitos mentais fixos, resultados de atos. Um ato repetido um grande número de vezes torna-se inconsciente ou automático, isto é, passa a repetir-se sem qualquer esforço por parte do agente, de modo que lhe parece quase impossível não praticá-lo, e então se transforma numa característica mental. Eis um homem pobre, desempregado. Ele é honesto e não é preguiçoso. Quer trabalho e não consegue. Esforça-se muito e continua a fracassar. Onde está a justiça em sua situação? Houve um tempo na condição desse homem em que ele tinha trabalho em abundância. Sentia-se sobrecarregado por ele,
esquivava-se do trabalho e ansiava por descanso. Pensava em quão agradável seria não ter nada para fazer. Ele não apreciou a bênção de sua condição. Seu desejo por comodidade agora foi atendido, mas o fruto que tanto desejou e que julgava ter sabor tão doce transformou-se em cinzas em sua boca. A condição que almejou, a saber, não ter nada para fazer, ele alcançou, e nela é obrigado a permanecer até que sua lição seja plenamente aprendida. E ele certamente está aprendendo que o ócio habitual é degradante, que não ter nada para fazer é uma condição de miséria e que trabalho é algo nobre e abençoado. Seus desejos e atos passados o trouxeram até onde está. E agora, seu desejo presente por trabalho, sua busca incessante e seus pedidos por ele, tão certamente produzirão seu próprio resultado benéfico. Não mais desejando a ociosidade, sua condição atual, como efeito cuja causa já não é alimentada, logo passará, e ele obterá emprego, e se toda sua mente estiver agora voltada para o trabalho, se ele o desejar acima de tudo, então, quando este vier, ele será inundado por ele. O trabalho fluirá até ele de todos os lados, e ele prosperará em sua atividade. Então, se não compreender a lei de causa e efeito na vida humana, ele se perguntará por que o trabalho lhe chega aparentemente sem ser procurado, enquanto outros, que o buscam com empenho, fracassam em obtê-lo. Nada vem sem ser chamado. Onde está a sombra, ali também está a substância. Aquilo que chega ao indivíduo é o produto de seus próprios atos. Assim como a atividade exercida com alegria conduz a maior diligência e a uma prosperidade crescente, e o trabalho evitado ou realizado com descontentamento conduz a um menor grau de esforço e a uma prosperidade decrescente, assim acontece com todas as variadas condições da vida, tal como as vemos. Elas são os destinos forjados pelos pensamentos e atos de cada indivíduo em particular. Do mesmo modo, ocorre com a imensa variedade de caracteres. Eles são o crescimento em amadurecimento e já amadurecido da semeadura dos atos. Assim como o indivíduo colhe aquilo que semeia, também a nação, sendo uma comunidade de indivíduos, colhe o que semeia. As nações tornam-se grandes quando seus líderes são homens justos, caem e se apagam quando seus homens justos desaparecem. Aqueles que estão no poder dão um exemplo, bom ou mau, para toda a nação. Grande será a paz e a prosperidade de uma nação, quando nela surgir uma sucessão de estadistas que, tendo primeiramente se estabelecido numa elevada integridade de caráter, dirijam as energias da nação para o cultivo da virtude e o desenvolvimento do caráter, sabendo que somente por meio da dirigência pessoal, da integridade e da nobreza pode advir a prosperidade nacional. Acima de todo, porém, está a grande lei, que com serenidade e justiça infalível distribui aos mortais seus destinos passageiros, manchados de lágrimas ou sorridentes, o tecido tecido por suas próprias mãos. A vida é uma grande escola para o desenvolvimento do caráter, e todos, por meio da luta e do esforço, do vício e da virtude, do sucesso e do fracasso, estão lenta, mas seguramente aprendendo as lições da sabedoria. 2. A ciência do autocontrole. Vivemos em uma era científica. Os homens de ciência contam-se aos milhares e estão incessantemente pesquisando, analisando e experimentando com vistas à descoberta e ao aumento do conhecimento. As estantes de nossas bibliotecas, públicas e privadas, estão sobrecarregadas de volumosos e imponentes livros sobre temas científicos, e as maravilhosas conquistas da ciência moderna estão sempre diante de nós, seja em nossos lares ou em nossas ruas, no campo ou na cidade, em terra ou no mar. Ali encontraremos algum dispositivo extraordinário, alguma realização recente da ciência destinada a acrescentar conforto, aumentar a velocidade ou poupar o trabalho de nossas mãos. No entanto, com todo o nosso vasto acervo de conhecimento científico e seus resultados surpreendentes e rapidamente crescentes no mundo da descoberta e da invenção, há, nesta época, um ramo da ciência que até agora caiu em tal decadência que se tornou quase esquecido. Uma ciência, entretanto, de importância maior do que todas as outras ciências combinadas, e sem a qual
toda a ciência apenas serviria aos fins do egoísmo e auxiliaria na destruição do homem. Refiro-me à ciência do autocontrole. Nossos cientistas modernos estudam os elementos e as forças que estão fora deles, com o objetivo de controlá-los e utilizá-los. Os antigos estudavam os elementos e as forças que estavam dentro deles, com o propósito de controlá-los e utilizá-los. E os antigos produziram mestres de conhecimento tão poderosos nessa direção que até hoje são reverenciados como deuses, e as vastas organizações religiosas do mundo se baseiam em suas realizações. Por mais maravilhosas que sejam as forças da natureza, elas são imensamente inferiores à combinação de forças inteligentes que compõem a mente do homem e que dominam e dirigem as forças mecânicas cegas da natureza. Portanto, segue-se que compreender, controlar e dirigir as forças internas da paixão, do desejo, da vontade e do intelecto é estar de posse dos destinos dos homens e das nações. Assim como na ciência comum, há nessa ciência divina graus de realização, e um homem é grande em conhecimento, grande em si mesmo e grande em sua influência sobre o mundo na medida em que é grande em autocontrole. Aquele que compreende e domina as forças da natureza externa é o cientista natural, mas aquele que compreende e domina as forças internas da mente é o cientista divino. E as leis que operam na aquisição do conhecimento das aparências externas operam também na aquisição do conhecimento das variedades internas. Um homem não pode tornar-se um cientista consumado em poucas semanas ou meses, nem mesmo em poucos anos. Somente após muitos anos de investigação minuciosa, ele pode falar com autoridade e ser contado entre os mestres da ciência. Da mesma forma, um homem não pode adquirir autocontrole e tornar-se possuidor da sabedoria e do conhecimento pacificador que esse autocontrole confere, senão por meio de muitos anos de labor paciente, um trabalho tanto mais árduo porque é silencioso e não reconhecido nem apreciado pelos outros. E aquele que deseja seguir com sucesso essa ciência deve aprender a permanecer só e a trabalhar sem recompensa, no que diz respeito a qualquer ganho exterior. O cientista natural segue, ao adquirir o seu tipo particular de conhecimento, os seguintes 5 passos ordenados e sequenciais. 1. Observação. Isto é, ele observa de perto e de modo persistente os fatos da natureza. 2. Experimento. Tendo-se familiarizado por meio de observações repetidas com determinados fatos, ele experimenta com esses fatos com o objetivo de descobrir leis naturais. Submete seus fatos a rigorosos processos de análise e, assim, descobre o que é inútil e o que é valioso. Rejeita o primeiro e retém o segundo. 3. Classificação. Tendo acumulado e verificado uma massa de fatos por meio de incontáveis observações e experimentos, ele começa a classificar esses fatos, a organizá-los em grupos ordenados, com o objetivo de descobrir alguma lei subjacente, algum princípio oculto e unificador que governa, regula e une esses fatos. 4. Dedução. Assim, ele passa ao 4º passo, o da dedução. A partir dos fatos e resultados que estão diante dele, descobre certos modos invariáveis de ação, e desse modo revela as leis ocultas das coisas. 5. Conhecimento. Tendo comprovado e estabelecido certas leis, pode-se dizer de tal homem que ele sabe. Ele é um cientista, um homem de conhecimento. Mas a obtenção do conhecimento científico não é o fim, por grandioso que seja. Os homens não alcançam o conhecimento apenas para si mesmos, nem para mantê-lo trancado secretamente em seus corações, como uma joia preciosa em um cofre escuro. O fim desse conhecimento é o uso, o serviço, o aumento do conforto e da felicidade do mundo. Assim, quando um homem se torna cientista, ele concede ao mundo o benefício de seu conhecimento e, de maneira altruísta, confere à humanidade os resultados de todos os seus trabalhos. Desse modo, além do conhecimento, há um passo adicional, o uso, isto é, o uso correto e altruísta do conhecimento adquirido.
a aplicação do conhecimento à invenção para o bem comum. Observa-se que os 5 passos ou processos enumerados seguem uma sucessão ordenada e que nenhum homem pode tornar-se cientista se omitir qualquer um deles. Sem o primeiro passo da observação sistemática, por exemplo, ele não poderia sequer entrar no domínio do conhecimento dos segredos da natureza. No início, o buscador desse conhecimento tem diante de si um universo de coisas que ele não compreende. Muitas delas, de fato, parecem estar irreconciliavelmente em oposição umas às outras, e há uma confusão aparente. Mas ao seguir pacientemente e laboriosamente esses 5 passos, ele descobre a ordem, a natureza e as essências das coisas. Percebe a lei central ou as leis que as unem em relação harmoniosa, e assim põe fim à confusão e à ignorância. Assim como ocorre com o cientista natural, o mesmo acontece com o cientista divino. Ele deve seguir com a mesma diligência abnegada 5 passos progressivos na conquista do autoconhecimento e do autocontrole. Esses 5 passos são os mesmos do cientista natural, mas o processo é invertido. A mente, em vez de estar centrada nas coisas externas, volta-se para si mesma, e as investigações são conduzidas no domínio da mente, da própria mente, em vez do da matéria. No início, o buscador do conhecimento divino é confrontado com aquela massa de desejos, paixões, emoções, ideias e intelecções que ele chama de si mesmo, que constitui a base de todas as suas ações e da qual sua vida procede. Essa combinação de forças invisíveis, porém poderosas, aparece de forma confusa. Algumas delas parecem estar em conflito direto umas com as outras, sem qualquer aparência ou esperança de reconciliação. Sua mente como um todo, bem como a vida que dela procede, não parece ter uma relação justa com muitas outras mentes e vidas ao seu redor. E, no conjunto, há uma condição de dor e confusão da qual ele ansiaria escapar. Assim, ele começa por perceber claramente o seu estado de ignorância, pois ninguém poderia adquirir conhecimento, seja natural, seja divino, se estivesse convencido de que, sem estudo ou esforço, já o possuía. Com essa percepção da própria ignorância, surge o desejo de conhecimento, e o principiante no autocontrole ingressa no caminho ascendente, no qual se encontram os 5 passos seguintes. 1. Introspecção. Este passo corresponde à observação do cientista natural. O olhar mental volta-se como um holofote para as coisas internas da mente e seus processos sutis e sempre mutáveis são observados e cuidadosamente anotados. Esse afastar-se das gratificações egoístas, das excitações dos prazeres e ambições mundanas, a fim de observar com o objetivo de compreender a própria natureza, é o começo do autocontrole. Até então, o homem era levado de forma cega e impotente pelos impulsos de sua natureza, mero produto das coisas e das circunstâncias. Agora, porém, ele impõe um freio a esses impulsos e, em vez de ser controlado, começa a controlar. 2. Autoanálise. Tendo observado as tendências da mente, estas são então examinadas de perto e submetidas a um rigoroso processo de análise. As tendências más, aquelas que produzem efeitos dolorosos, são separadas das tendências boas, aquelas que produzem efeitos pacíficos. E as várias tendências, com as ações específicas que produzem e os resultados definidos que invariavelmente brotam dessas ações, são gradualmente compreendidas pelo entendimento, que finalmente se torna capaz de acompanhá-las em sua rápida e sutil interação e em suas profundas ramificações. É um processo de testar e comprovar, e, para o buscador, um período de ser testado e comprovado. 3. Ajustamento. A esta altura, o estudante prático das coisas divinas tem claramente diante de si cada tendência e cada aspecto de sua natureza, até os impulsos mais profundos de sua mente e os motivos mais sutis de seu coração. Não resta um ponto ou recanto que ele não tenha explorado e iluminado com a luz do autoexame.
Ele conhece cada fraqueza e cada ponto egoísta, bem como toda qualidade forte e virtuosa. Considera-se o auge da sabedoria poder ver a si mesmo como os outros nos veem, mas o praticante do autocontrole vai muito além disso. Ele não apenas se vê como os outros o veem, ele se vê como realmente é. Assim, permanecendo face a face consigo mesmo, sem se esforçar para ocultar qualquer falha secreta, não mais se defendendo com lisonjas agradáveis, sem se subestimar, nem se superestimar ou a seus poderes, e já não amaldiçoado pelo autoelogio ou pela autopiedade, ele percebe a plena magnitude da tarefa que tem diante de si. Enxerga claramente à frente as alturas do autocontrole e sabe que trabalho precisa realizar para alcançá-las. Ele já não está em estado de confusão, mas obteve uma visão das leis que operam no mundo do pensamento, e agora começa a ajustar sua mente de acordo com essas leis. Este é um processo de capina, peneiração e limpeza. Assim como o agricultor capina, limpa e prepara o solo para as suas culturas, assim o estudante remove as ervas daninhas do mal de sua mente, limpa-a e purifica-a, preparando-a para a semeadura das sementes de ações retas que produzirão a colheita de uma vida bem ordenada. 4. Retidão. Tendo ajustado seus pensamentos e atos às leis menores que operam nas atividades mentais na produção da dor e do prazer, da inquietação e da paz, da tristeza e da bem-aventurança, ele agora percebe que, nessas leis, está envolvida uma grande lei central que, assim como a lei da gravitação no mundo natural, é suprema no mundo da mente, uma lei à qual todos os pensamentos e atos são subordinados e pela qual são regulados e mantidos em sua devida esfera. Esta é a lei da justiça ou da retidão, que é universal e suprema. A essa lei ele agora se conforma. Em vez de pensar e agir cegamente, conforme sua natureza é estimulada e atraída pelas coisas externas, ele subordina seus pensamentos e atos a esse princípio central. Já não age a partir do eu pessoal, mas faz o que é certo, o que é universal e eternamente certo. Não é mais o escravo abjeto de sua natureza e das circunstâncias, é o senhor de sua natureza e das circunstâncias. Ele já não é levado de um lado para outro pelas forças de sua mente. Controla e dirige essas forças para a realização de seus propósitos. Assim, tendo sua natureza sob controle e sujeição, não pensando pensamentos nem praticando atos que se oponham à lei da retidão e que, por isso, essa lei anula com sofrimento e derrota, ele se eleva acima do domínio do pecado e da dor, da ignorância e da dúvida, e torna-se forte, sereno e pacífico. Conhecimento puro. Pensando corretamente e agindo corretamente, ele comprova pela experiência a existência da lei divina sobre a qual a mente é estruturada, e que é o princípio orientador e unificador em todos os assuntos e acontecimentos humanos, sejam individuais ou nacionais. Assim, ao aperfeiçoar-se no autocontrole, ele adquire conhecimento divino, alcança o ponto em que se pode dizer dele como do cientista natural, que ele sabe. Ele dominou a ciência do autocontrole e trouxe o conhecimento para fora da ignorância, a ordem para fora da confusão. Adquiriu aquele conhecimento de si mesmo que inclui o conhecimento de todos os homens. Aquele conhecimento da própria vida que abrange o conhecimento de todas as vidas, pois todas as mentes são as mesmas em essência, diferindo apenas em grau, são estruturadas segundo a mesma lei, e os mesmos pensamentos e atos, por quem quer que sejam praticados, sempre produzirão os mesmos resultados. Mas esse conhecimento divino e concedente de paz, assim como no caso do cientista natural, não é adquirido apenas para si mesmo, pois, se assim fosse, o objetivo da evolução seria frustrado, e não está na natureza das coisas ficar aquém da maturação e da realização. E, de fato, aquele que pensasse em adquirir esse conhecimento unicamente para a própria felicidade, certamente fracassaria. Assim, além do quinto passo do conhecimento puro, há ainda um passo adicional, o da sabedoria, que é a aplicação correta do conhecimento adquirido. O derramar sobre o mundo de forma altruísta e sem reservas os frutos do próprio labor, acelerando assim o progresso e elevando a humanidade.
Pode-se dizer dos homens que não voltaram para dentro de sua própria natureza a fim de controlá-la e purificá-la, que eles não conseguem distinguir claramente entre o bem e o mal, o certo e o errado. Eles buscam aquelas coisas que acreditam lhes proporcionar prazer e procuram evitar aquelas que julgam lhes causar dor. A fonte de suas ações é o eu pessoal, e eles só descobrem o que é correto de maneira dolorosa e fragmentária, passando periodicamente por sofrimentos severos e pelos açoites da consciência. Mas aquele que pratica o autocontrole, passando pelos 5 processos, que são 5 estágios de crescimento, alcança aquele conhecimento que o capacita a agir a partir da lei moral que sustenta o universo. Ele conhece o bem e o mal, o certo e o errado, e conhecendo-os, vive de acordo com o bem e o certo. Já não precisa considerar o que é agradável ou desagradável, mas faz o que é certo. Sua natureza está em harmonia com sua consciência, e não há remorso. Sua mente está em uníssono com a grande lei, e já não há sofrimento nem pecado. Para ele, o mal chegou ao fim, e o bem é tudo em tudo. 3. Causa e efeito na conduta humana. É um axioma para os cientistas que todo efeito está relacionado a uma causa. Aplique-se isso ao domínio da conduta humana e revela-se o princípio da justiça. Todo cientista sabe, e hoje todos os homens acreditam, que uma harmonia perfeita prevalece em cada porção do universo físico, desde o grão de pó até o maior dos sóis. Em toda parte, há um ajuste esquisito. No universo sideral, com seus milhões de sóis rolando majestosamente pelo espaço e levando consigo seus respectivos sistemas de planetas em revolução, suas vastas nebulosas, seus mares de meteoros e seu imenso exército de cometas viajando pelo espaço ilimitado com velocidade inconcebível, reina a ordem perfeita. E, novamente, no mundo natural, com seus inúmeros aspectos de vida e sua infinita variedade de formas, há limites claramente definidos de leis específicas, pela atuação das quais toda confusão é evitada e unidade e harmonia se mantêm eternamente. Se essa harmonia universal pudesse ser arbitrariamente rompida, ainda que em um pequeno detalhe, o universo deixaria de existir. Não haveria cosmos, mas apenas caos universal. Tampouco pode ser possível em um universo regido por leis que exista algum poder pessoal que esteja acima, fora ou superior a essa lei, no sentido de poder desafiá-la ou colocá-la de lado, pois quaisquer seres que existam, sejam homens ou deuses, existem em virtude dessa lei. E o mais elevado, melhor e mais sábio entre todos os seres manifestaria sua maior sabedoria por meio de sua obediência mais completa àquela lei que é mais sábia do que a própria sabedoria, e além da qual nada mais perfeito poderia ser concebido. Todas as coisas, visíveis ou invisíveis, estão subordinadas a essa lei infinita e eterna da causalidade e se encontram dentro de seu alcance. Assim como todas as coisas visíveis lhe obedecem, também todas as coisas invisíveis, os pensamentos e atos dos homens, sejam secretos ou públicos, não podem escapar a ela. Faze o bem, ele recompensa. Faze o mal, a retribuição igual deve ser feita. A justiça perfeita sustenta o universo. A justiça perfeita regula a vida e a conduta humanas. Todas as variadas condições da vida, tal como se apresentam no mundo de hoje, são um resultado dessa lei reagindo sobre a conduta humana. O homem pode, e de fato o faz, escolher quais causas colocará em operação, mas não pode mudar a natureza dos efeitos. Pode decidir quais pensamentos pensará e quais atos praticará, mas não tem poder sobre os resultados desses pensamentos e atos. E estes são regulados pela lei soberana. O homem tem todo o poder para agir, mas seu poder termina com o ato praticado. O resultado do ato não pode ser alterado, anulado ou evitado, é irrevogável. Pensamentos e atos maus produzem condições de sofrimento. Pensamentos e atos bons determinam condições de bem-aventurança. Assim, o poder do homem limita-se à sua própria conduta, e sua felicidade ou miséria é determinada por ela.
Conhecer essa verdade torna a vida simples, clara e inconfundível. Todos os caminhos tortuosos se endireitam, as alturas da sabedoria são reveladas, e a porta aberta para a salvação do mal e do sofrimento é percebida e atravessada. A vida pode ser comparada a um problema de aritmética. Ela é desconcertantemente difícil e complexa para o aluno que ainda não apreendeu a chave de sua solução correta. Mas, uma vez que esta é percebida e firmemente compreendida, torna-se surpreendentemente simples, assim como antes era profundamente desconcertante. Alguma ideia dessa simplicidade e complexidade relativas da vida pode ser obtida ao reconhecer e compreender plenamente o fato de que, embora existam dezenas, talvez centenas de maneiras pelas quais um problema pode ser resolvido de forma errada, há apenas uma maneira pela qual ele pode ser resolvido corretamente, e que, quando esse modo correto é encontrado, o aluno sabe que é o certo. Sua perplexidade desaparece e ele sabe que dominou o problema. É verdade que o aluno, enquanto resolve o problema incorretamente, pode, e frequentemente o faz, pensar que o resolveu corretamente, mas não tem certeza. Sua perplexidade ainda está presente, e se for um aluno sincero e aplicado, reconhecerá seu próprio erro quando este lhe for apontado pelo professor. Assim também na vida, os homens podem pensar que estão vivendo corretamente enquanto continuam, por ignorância, a viver de modo errado. Porém, a presença de dúvida, perplexidade e infelicidade são indicações seguras de que o caminho certo ainda não foi encontrado. Há alunos tolos e descuidados que gostariam de considerar um problema como correto antes de terem adquirido um verdadeiro conhecimento dos números, mas o olhar atento e a habilidade do professor rapidamente detectam e expõem a falácia. Da mesma forma, na vida não pode haver falsificação de resultados. O olhar da grande lei revela e expõe. 2 vezes 5 serão 10 por toda a eternidade, e nenhuma quantidade de ignorância, estupidez ou ilusão pode elevar o resultado a 11. Se alguém observa superficialmente um pedaço de tecido, vê-o apenas como um pedaço de tecido, mas se vai além e investiga sua fabricação, examinando-o de perto e com atenção, percebe que ele é composto por uma combinação de fios individuais, e que, embora todos os fios sejam interdependentes, cada fio segue seu próprio caminho do início ao fim, nunca se confundindo com o fio vizinho. É essa completa ausência de confusão entre os fios particulares que constitui a obra acabada como um pedaço de tecido. Qualquer mistura desarmônica dos fios resultaria em um amontoado de desperdício ou em um trapo inútil. A vida é como um pedaço de tecido, e os fios que a compõem são vidas individuais. Os fios, embora interdependentes, não se confundem uns com os outros. Cada um segue seu próprio curso. Cada indivíduo sofre e desfruta as consequências de seus próprios atos, e não dos atos de outro. O curso de cada um é simples e definido. O todo forma uma combinação complexa, porém harmoniosa de sequências. Há ação e reação, ato e consequência, causa e efeito, e a reação compensadora, a consequência e o efeito, estão sempre em exalta proporção com o impulso inicial. Um tecido durável e satisfatório não pode ser feito de material inferior, e os fios de pensamentos egoístas e de más ações não produzirão uma vida útil e bela, uma vida que resista ao uso e suporte um exame minucioso. Cada homem constrói ou destrói a própria vida. Ela não é construída nem destruída por seu vizinho, nem por coisa alguma externa a ele. Cada pensamento que ele pensa, cada ato que pratica, é mais um fio, inferior ou genuíno, tecido na vestimenta de sua vida, e assim como ele faz a vestimenta, assim deverá usá-la. Ele não é responsável pelos atos de seu vizinho, não é o guardião das ações de seu vizinho. É responsável apenas por seus próprios atos, é o guardião de suas próprias ações. O chamado problema do mal subsiste nos próprios atos maus do homem, e é resolvido quando esses atos são purificados. Diz Rousseau: Homem, não busques mais a origem do mal, tu mesmo és a sua origem. O efeito jamais pode ser separado da causa, nunca pode ser de natureza diferente da causa. Emerson afirma: a justiça não é adiada.
Uma equidade perfeita ajusta o equilíbrio em todas as partes da vida. E há um sentido profundo no qual causa e efeito são simultâneos e formam um todo perfeito. Assim, no exato instante em que um homem pensa, por exemplo, um pensamento cruel ou pratica um ato cruel, nesse mesmo instante, ele fere a própria mente. Já não é o mesmo homem que era no instante anterior. Torna-se um pouco mais vil e um pouco mais infeliz. E uma série de tais pensamentos e atos sucessivos produziria um homem cruel e miserável. O mesmo se aplica ao contrário. Pensar um pensamento bondoso ou praticar um ato bondoso, a nobreza e a felicidade imediatas o acompanham. O homem torna-se melhor do que era antes, e uma série de tais atos produziria uma alma grande e bem-aventurada. Assim, a conduta humana individual determina, pela lei infalível de causa e efeito, o mérito ou demérito individuais, a grandeza ou mesquinhez individuais, a felicidade ou a miséria individuais. O que o homem pensa, isso ele faz. O que ele faz, isso ele é. Se ele está perplexo, infeliz, inquieto ou miserável, que olhe para si mesmo, pois ali e em nenhum outro lugar está a fonte de todos os seus sofrimentos. 4. Treinamento da vontade. Sem força mental, nada digno de realização pode ser feito, e o cultivo daquela firmeza e estabilidade de caráter comumente chamada de força de vontade é um dos deveres mais elevados do homem, pois a sua posse é essencial, tanto para o seu bem-estar temporal quanto para o eterno. A firmeza de propósito está na raiz de todos os esforços bem-sucedidos, sejam eles de ordem material ou espiritual, e, sem ela, o homem não pode ser senão infeliz e dependente de outros para aquele apoio que deveria encontrar dentro de si mesmo. O mistério que tem sido lançado em torno do tema do cultivo da vontade por aqueles que anunciam a venda de conselhos ocultos sobre o assunto por determinadas quantias deve ser evitado e dissipado, pois nada poderia estar mais distante do segredo e do mistério do que os métodos práticos pelos quais, e somente pelos quais, a força de vontade pode ser desenvolvida. O verdadeiro caminho para o cultivo da vontade só pode ser encontrado na vida cotidiana comum do indivíduo, e é tão evidente e simples que a maioria, à procura de algo complicado e misterioso, passa por ele sem notar. Um pouco de reflexão lógica logo convencerá o homem de que ele não pode ser fraco e forte ao mesmo tempo, de que não pode desenvolver uma vontade mais forte enquanto permanece escravo de indulgências fracas, e de que, portanto, o caminho direto e único para a maior força é atacar e conquistar as próprias fraquezas. Todos os meios para o cultivo da vontade já estão à disposição na mente e na vida do indivíduo. Eles residem no lado fraco de seu caráter, e é ao atacá-lo e vencê-lo que a força de vontade necessária é desenvolvida. Aquele que conseguiu apreender essa verdade simples e preliminar perceberá que toda a ciência do cultivo da vontade está incorporada nas seguintes 7 regras: Abandonar os maus hábitos. Formar bons hábitos. Dar atenção escrupulosa ao dever do momento presente. Fazer com vigor e imediatamente tudo o que deve ser feito. Viver segundo regras. Controlar a língua. Controlar a mente. Qualquer pessoa que medite sinceramente e pratique diligentemente as regras acima, não deixará de desenvolver aquela pureza de propósito e poder de vontade que lhe permitirão enfrentar com êxito toda a dificuldade e atravessar triunfantemente qualquer emergência. Ver-se-á que o primeiro passo é o rompimento com os maus hábitos. Esta não é uma tarefa fácil, exige a realização de grandes esforços, ou de uma sucessão de esforços, e é por meio de tais esforços que a vontade pode ser fortalecida e revigorada. Se alguém se recusa a dar o primeiro passo, não pode aumentar sua força de vontade, pois, ao submeter-se a um mau hábito por causa do prazer imediato que ele proporciona, a pessoa perde o direito de governar a si mesma e, até certo ponto, torna-se uma escrava fraca.
Aquele que assim evita a autodisciplina e procura por segredos ocultos para adquirir força de vontade com pouco ou nenhum esforço de sua parte, está enganando a si mesmo e enfraquecendo a força de vontade que já possui. O aumento da força de vontade, conquistado com o êxito em vencer os maus hábitos, capacita o indivíduo a iniciar bons hábitos. Pois, enquanto a superação de um mau hábito exige apenas firmeza de propósito, a formação de um novo hábito requer a direção inteligente desse propósito. Para isso, o homem precisa ser mentalmente ativo e enérgico, mantendo constante vigilância sobre si mesmo. À medida que consegue aperfeiçoar-se na segunda regra, não lhe será muito difícil observar a terceira, dar atenção escrupulosa ao dever do momento presente. A minúcia e o cuidado são etapas no desenvolvimento da vontade que não podem ser ignoradas. O trabalho feito de maneira descuidada é um indício de fraqueza. A perfeição deve ser buscada até mesmo na menor tarefa. Ao não dividir a mente, mas dedicar atenção total a cada tarefa isolada conforme ela se apresenta, alcançam-se gradualmente a unidade de propósito e a intensa concentração mental. Dois poderes da mente que conferem peso e valor ao caráter e trazem repouso e alegria a quem os possui. A quarta regra, a de fazer com vigor e imediatamente tudo o que precisa ser feito, é igualmente importante. Ociosidade e forte vontade não podem caminhar juntas, e a procrastinação é uma barreira total à aquisição da ação decidida. Nada deve ser adiado para outro momento, nem mesmo por alguns minutos. Aquilo que deve ser feito agora, deve ser feito agora. Isso parece uma coisa pequena, mas tem grande alcance. Conduz à força, ao sucesso e à paz. O homem que deseja manifestar uma vontade cultivada deve também viver segundo certas regras fixas. Não deve satisfazer cegamente suas paixões e impulsos, mas educá-los para a obediência. Deve viver de acordo com princípios, e não segundo as paixões. Ele deve decidir o que irá comer, beber e vestir, e o que não irá comer, beber e vestir. Quantas refeições fará por dia e em que horários? A que horas irá dormir e a que horas se levantará? Deve estabelecer regras para o correto governo de sua conduta em todos os departamentos de sua vida e a elas aderir fielmente. Viver de modo solto e indiscriminado, comendo, bebendo e entregando-se aos prazeres sensuais ao simples chamado do apetite e da inclinação é ser apenas um animal, e não um homem dotado de vontade e razão. A parte animal do homem precisa ser repreendida, disciplinada e colocada em sujeição, e isso só pode ser feito por meio do treinamento da mente e da vida segundo regras fixas de conduta correta. O santo alcança a santidade por não violar seus votos, e o homem que vive de acordo com regras boas e firmes é forte para realizar seus propósitos. A sexta regra, a do controle da língua, deve ser praticada até que se tenha pleno domínio da fala, de modo que nada seja dito com irritação, raiva, impaciência ou com intenção maligna. O homem de forte vontade não permite que sua língua fale de maneira irrefletida e sem controle. Todas essas 6 regras, se praticadas fielmente, conduzem à sétima, que é a mais importante de todas, a saber, o correto controle da mente. O autodomínio é a coisa mais essencial da vida, embora seja a menos compreendida. Mas aquele que pratica pacientemente as regras aqui estabelecidas, aplicando-as em todos os seus caminhos e empreendimentos, aprenderá por sua própria experiência e esforço como controlar e treinar a mente, e assim conquistar a coroa suprema da condição humana, a coroa de uma vontade perfeitamente equilibrada. 5. Minúcia, zelo e completude. Minúcia consiste em fazer as pequenas coisas como se fossem as maiores coisas do mundo. Que as pequenas coisas da vida são de importância primordial é uma verdade que não é geralmente compreendida,
e a ideia de que as pequenas coisas podem ser negligenciadas, deixadas de lado ou feitas de qualquer maneira está na raiz dessa falta de minúcia tão comum e que resulta em trabalhos imperfeitos e vidas infelizes. Quando alguém compreende que as grandes coisas do mundo e da vida consistem na combinação de pequenas coisas e que sem essa agregação de pequenas coisas, as grandes coisas não existiriam, então começa a dar atenção cuidadosa àquilo que antes considerava insignificante. Assim, adquire a qualidade da minúcia e torna-se uma pessoa útil e influente, pois a posse ou a falta dessa única qualidade pode significar toda a diferença entre uma vida de paz e poder e uma vida de miséria e fraqueza. Todo empregador de mão de obra sabe quão relativamente rara é essa qualidade. Quão difícil é encontrar homens e mulheres que coloquem pensamento e energia em seu trabalho e o realizem de modo completo e satisfatório. O mau acabamento abunda. Habilidade e excelência são alcançadas por poucos. A falta de atenção, o descuido e a preguiça são vícios tão comuns que deveria deixar de parecer estranho que, apesar das reformas sociais, as fileiras dos desempregados continuem a crescer. Pois aqueles que hoje fazem um trabalho mal feito, em outro dia, na hora da profunda necessidade, procurarão e pedirão trabalho em vão. A lei da sobrevivência dos mais aptos não se baseia na crueldade, mas na justiça. Ela é um aspecto dessa equidade divina que prevalece em toda parte. O vício é castigado com muitos açoites. Se assim não fosse, como poderia a virtude ser desenvolvida? Os descuidados e preguiçosos não podem ter precedência, nem estar em pé de igualdade com os atentos e diligentes. Um amigo meu contou-me que seu pai deu a todos os filhos o seguinte conselho: qualquer que seja o trabalho que venhas a exercer no futuro, põe nele toda a tua mente e faze-o com minúcia. Assim, não precisarás temer quanto ao teu sustento, pois há tantos descuidados e negligentes que os serviços do homem minucioso estão sempre em demanda. Conheço pessoas que, durante anos, tentaram quase em vão conseguir trabalho competente em áreas que não exigem habilidade excepcional, mas que pedem principalmente previdência, energia e cuidado consciencioso. Demitiram um após outro por negligência, preguiça, incompetência e repetidas faltas ao dever, sem mencionar outros vícios que não vêm ao caso. Ainda assim, o vasto exército dos desempregados continua a clamar contra as leis, contra a sociedade e contra o céu. A causa dessa falta comum de minúcia não é difícil de encontrar. Ela reside naquela sede de prazer que não apenas cria a aversão ao trabalho constante, mas também torna a pessoa incapaz de realizar o melhor trabalho e de cumprir adequadamente o seu dever. Há pouco tempo, observei um caso, um entre muitos, de uma mulher pobre que, após insistente pedido, recebeu um cargo de responsabilidade e boa remuneração. Ela estava em seu posto havia apenas alguns dias quando começou a falar das viagens de prazer que faria, agora que havia chegado àquele lugar. Foi dispensada ao final de um mês por negligência e incompetência. Assim como dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, a mente ocupada com o prazer não pode também estar concentrada na perfeita execução do dever. O prazer tem seu lugar e seu tempo, mas sua consideração não deve ser permitida na mente durante aquelas horas que devem ser dedicadas ao dever. Aqueles que, enquanto ocupados com sua tarefa no mundo, permanecem continuamente pensando em prazeres futuros, não podem fazer outra coisa senão executar mal o seu trabalho ou até negligenciá-lo quando seu prazer parece estar em jogo. Minúcia é completude, perfeição. Significa fazer algo tão bem que nada fique a desejar. Significa realizar o próprio trabalho, se não melhor do que qualquer outro possa fazê-lo, ao menos não pior do que o melhor que outros fazem. Significa o exercício de muito pensamento, o emprego de grande energia, a aplicação persistente da mente à tarefa, o cultivo da paciência, da perseverança e de um elevado senso de dever. Um antigo mestre disse: se algo precisa ser feito, que o homem o faça, que o ataque com vigor. E outro mestre disse: tudo quanto a tua mão encontrar para fazer,
faze-o com todas as tuas forças. Aquele que carece de minúcia em seus deveres mundanos também carecerá dessa mesma qualidade nas coisas espirituais. Não melhorará o seu caráter, será fraco e sem fervor em sua religião e não alcançará nenhum fim bom e útil. O homem que mantém um olho no prazer mundano e o outro na religião, e que pensa poder tirar proveito de ambas as condições, não será minucioso nem na busca do prazer, nem na religião, mas fará um péssimo negócio de ambas. É melhor ser um mundano de alma inteira do que um religioso pela metade. Melhor entregar toda a mente a uma coisa inferior do que metade dela a uma coisa superior. É preferível ser minucioso, ainda que em uma direção má ou egoísta, do que ineficiente e excessivamente escrupuloso em boas direções, pois a minúcia conduz mais rapidamente ao desenvolvimento do caráter e à aquisição da sabedoria, acelera o progresso e o desdobramento e, enquanto leva o mal a algo melhor, impulsiona o bom a alturas cada vez maiores de utilidade e poder. 6. A construção da mente e da vida. Tudo, tanto na natureza quanto nas obras do homem, é produzido por um processo de construção. A rocha é formada por átomos. A planta, o animal e o homem são formados por células. Uma casa é construída com tijolos, e um livro é construído com letras. Um mundo é composto por um grande número de formas, e uma cidade por um grande número de casas. As artes, as ciências e as instituições de uma nação são edificadas pelos esforços dos indivíduos. A história de uma nação é a construção de seus feitos. O processo de construção exige o processo alternado de demolição. As formas antigas que já cumpriram seu propósito são desfeitas e o material de que são compostas entra em novas combinações. Há integração e desintegração recíprocas. Em todos os corpos compostos, células antigas estão continuamente sendo desfeitas, e novas células são formadas para tomar o seu lugar. As obras do homem também precisam ser continuamente renovadas até que se tornem velhas e inúteis, quando então são derrubadas para que um propósito melhor possa ser servido. Esses dois processos de destruição e construção na natureza são chamados de morte e vida. Nas obras artificiais do homem, são chamados de destruição e restauração. Esse processo duplo, que se verifica universalmente nas coisas visíveis, também se verifica universalmente nas coisas invisíveis. Assim como um corpo é construído de células e uma casa de tijolos, a mente de um homem é construída de pensamentos. Os diversos caracteres dos homens nada mais são do que composições de pensamentos em variadas combinações. Aqui vemos a profunda verdade do dito: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. As características individuais são processos fixos de pensamento, isto é, são fixos no sentido de terem se tornado parte tão integral do caráter que só podem ser alterados ou removidos por um esforço prolongado da vontade e por muita autodisciplina. O caráter é construído da mesma maneira que uma árvore ou uma casa é construída, isto é, pela adição incessante de novo material, e esse material é o pensamento. Com o auxílio de milhões de tijolos, constrói-se uma cidade. Com o auxílio de milhões de pensamentos, constrói-se uma mente, um caráter. Todo homem é um construtor da mente, reconheça isso ou não. Todo homem é compelido a pensar, e cada pensamento é mais um tijolo assentado no edifício da mente. Tal assentamento de tijolos é feito de modo solto e descuidado por um vasto número de pessoas, resultando em caracteres instáveis e vacilantes, prontos a ruir ao primeiro sopro de dificuldade ou tentação. Alguns também colocam na construção de suas mentes grande número de pensamentos impuros. Estes são tantos tijolos apodrecidos que se esfarelam tão rapidamente quanto são colocados, deixando sempre uma construção inacabada e desforme, incapaz de oferecer conforto ou abrigo ao seu possuidor. Pensamentos debilitantes sobre a própria saúde. Pensamentos enervantes relativos a prazeres ilícitos,
Pensamentos enfraquecedores de fracasso e pensamentos doentios de autopiedade e autoelogio são tijolos inúteis com os quais nenhum templo sólido da mente pode ser erguido. Pensamentos puros, sabiamente escolhidos e bem colocados, são tijolos duráveis que jamais se desfarão e com os quais um edifício acabado e belo, que oferece conforto e abrigo ao seu possuidor, pode ser rapidamente erguido. Pensamentos fortalecedores de vigor, de confiança e de dever, pensamentos inspiradores de uma vida ampla, livre, sem amarras e altruísta, são tijolos úteis com os quais um templo sólido da mente pode ser construído, e a edificação de tal templo exige que antigos e inúteis hábitos de pensamento sejam derrubados e destruídos. Constrói para ti moradas mais nobres, ó minha alma, à medida que as rápidas estações passam. Cada homem é o construtor de si mesmo. Se ele é o ocupante de um barraco mal feito da mente, que deixa entrar as chuvas de muitos problemas e por onde sopram os ventos cortantes de decepções frequentes, que se ponha a trabalhar para construir uma morada mais nobre, que lhe ofereça melhor proteção contra esses elementos mentais. Tentar, de modo fraco, transferir a responsabilidade dessa construção precária para o diabo, para os antepassados, ou para qualquer coisa ou pessoa que não seja ele próprio, não aumentará seu conforto, nem o ajudará a edificar uma habitação melhor. Quando ele desperta para o senso de sua responsabilidade e para uma estimativa aproximada de seu próprio poder, então começa a construir como um verdadeiro artesão e produzirá um caráter simétrico e acabado, que perdurará e será estimado pela posteridade, e que ao mesmo tempo em que lhe oferece uma proteção infalível, continuará a dar abrigo a muitos que lutam, mesmo depois que ele tiver partido. Todo o universo visível é estruturado sobre alguns poucos princípios matemáticos. Todas as obras maravilhosas do homem no mundo material foram realizadas pela rigorosa observância de alguns princípios fundamentais. E tudo o que é necessário para a construção de uma vida bem-sucedida, feliz e bela é o conhecimento e a aplicação de alguns princípios simples e essenciais. Se um homem deseja erguer um edifício capaz de resistir às mais violentas tempestades, ele deve construí-lo segundo um princípio matemático simples ou lei, como o quadrado ou o círculo. Se ele ignora isso, seu edifício ruirá antes mesmo de ser concluído. Da mesma forma, se um homem deseja construir uma vida bem-sucedida, forte e exemplar, uma vida que resista firmemente às mais severas tempestades da adversidade e da tentação, ela deve ser estruturada sobre alguns poucos princípios morais simples e inabaláveis. 4 desses princípios são justiça, retidão, sinceridade e bondade. Essas 4 verdades éticas são, para a construção da vida, o que as 4 linhas de um quadrado são para a edificação de uma casa. Se um homem as ignora e pensa alcançar sucesso, felicidade e paz por meio da injustiça, da astúcia e do egoísmo, ele se encontra na mesma posição de um construtor que imagina poder erguer uma habitação forte e durável, ignorando a correta disposição das linhas matemáticas. No fim, colherá apenas decepção e fracasso. Por algum tempo, ele pode até ganhar dinheiro, o que o ilude a acreditar que a injustiça e a desonestidade compensam. Mas, na realidade, sua vida é tão fraca e instável que está pronta a desmoronar a qualquer momento, e quando chega um período crítico, como inevitavelmente chega, seus negócios, sua reputação e suas riquezas se reduzem a ruínas, e ele é sepultado em sua própria desolação. É totalmente impossível que um homem alcance uma vida verdadeiramente bem-sucedida e feliz, ignorando os 4 princípios morais mencionados. Ao passo que aquele que os observa escrupulosamente em todas as suas relações não pode fracassar em alcançar sucesso e bem-aventurança, assim como a Terra não pode deixar de receber a luz e o calor do Sol enquanto permanecer em sua órbita legítima. Pois ele trabalha em harmonia com as leis fundamentais do universo, constrói sua vida sobre uma base que não pode ser alterada nem derrubada, e, portanto, tudo o que faz será forte e duradouro, e todas as partes de sua vida serão tão coerentes, harmoniosas e firmemente unidas, que jamais poderão ser levadas à ruína.
Em todas as formas universais edificadas pelo grande poder invisível e infalível, constata-se que a observância da lei matemática é realizada com exatidão perfeita, até o mais ínfimo detalhe. O microscópio revela o fato de que o infinitamente pequeno é tão perfeito quanto o infinitamente grande. Um floco de neve é tão perfeito quanto uma estrela. Da mesma forma, na construção de um edifício pelo homem, a mais rigorosa atenção deve ser dedicada a cada detalhe. Primeiramente, é preciso lançar um alicerce, e embora ele venha a ser enterrado e oculto, deve receber o maior cuidado e ser feito mais forte do que qualquer outra parte da construção. Então, pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, tudo é cuidadosamente assentado com o auxílio do prumo, até que, por fim, o edifício se ergue completo em sua durabilidade, solidez e beleza. Assim também é com a vida de um homem. Aquele que deseja uma vida segura e abençoada, uma vida livre das misérias e fracassos aos quais tantos se tornam vítimas, deve levar à prática dos princípios morais a cada detalhe de sua existência, a cada dever momentâneo e a cada transação aparentemente trivial. Em todas as pequenas coisas, ele precisa ser minucioso e honesto, sem negligenciar nada. Negligenciar ou aplicar mal qualquer pequeno detalhe, seja ele comerciante, agricultor, profissional liberal ou artesão, é o mesmo que negligenciar uma pedra ou um tijolo em uma construção, e isso se tornará uma fonte de fraqueza e de problemas. A maioria dos que fracassam e se arruinam o faz por negligenciar detalhes que parecem insignificantes. É um erro comum supor que as pequenas coisas podem ser ignoradas e que as grandes coisas são mais importantes e devem receber toda a atenção. Porém, um simples olhar sobre o universo, assim como uma reflexão mais profunda sobre a vida, ensina que nada grandioso pode existir se não for composto de pequenos detalhes, e que na composição de algo verdadeiramente grande, cada detalhe é perfeito. Aquele que adota os 4 princípios éticos como a lei e o fundamento de sua vida, que ergue sobre eles o edifício de seu caráter, que em seus pensamentos, palavras e ações não se afasta deles, e cujos deveres e transações passageiras são realizados em estrita conformidade com suas exigências, tal homem, ao lançar de forma segura e firme o fundamento oculto da integridade do coração, não pode deixar de erguer uma estrutura que lhe trará honra. E ele está construindo um templo no qual pode repousar em paz e bem-aventurança, o forte e belo templo de sua própria vida. 7. O cultivo da concentração. Concentração, ou o ato de trazer a mente a um centro e mantê-la ali, é vitalmente necessária para a realização de qualquer tarefa. Ela é o pai da minúcia e a mãe da excelência. Como faculdade, não é um fim em si mesma, mas um auxílio a todas as faculdades, a todo o trabalho. Não sendo um propósito em si, é, contudo, um poder que serve a todos os propósitos. Como o vapor na mecânica, é uma força dinâmica na maquinaria da mente e nas funções da vida. Essa faculdade é uma posse comum, embora em sua perfeição seja rara, assim como a vontade e a razão são posses comuns, mas uma vontade perfeitamente equilibrada e uma razão abrangente são raras, e o mistério que alguns escritores místicos modernos lançaram sobre ela é inteiramente supérfluo. Todo homem bem-sucedido, seja qual for a direção em que se encontre o seu sucesso, pratica a concentração, ainda que nada saiba sobre ela como objeto de estudo. Toda vez que alguém se absorve em um livro ou tarefa, ou se encontra arrebatado em devoção ou aplicado com diligência no dever, a concentração, em maior ou menor grau, entra em ação. Muitos livros que pretendem dar instruções sobre concentração fazem de sua prática e aquisição um fim em si mesma. Nada é mais seguro nem mais rápido para sua destruição do que isso. Fixar os olhos na ponta do nariz, em uma maçaneta, em um quadro,
em um símbolo místico ou no retrato de um santo, ou centrar a mente no umbigo, na glândula pineal ou em algum ponto imaginário no espaço. Vi todos esses métodos seriamente recomendados em obras sobre esse assunto. Com o objetivo de adquirir concentração, é como tentar nutrir o corpo apenas movendo o maxilar, como no ato de comer, sem ingerir alimento. Tais métodos impedem o fim a que se propõe. Eles conduzem à dispersão e não à concentração, à fraqueza e à imbecilidade, em vez de ao poder e à inteligência. Conheci pessoas que desperdiçaram por meio dessas práticas a medida de concentração que inicialmente possuíam e se tornaram presas de uma mente fraca e errante. A concentração é um auxílio para realizar algo, não é em si mesma a realização de algo. Uma escada não possui conhecimento divino, nem o ato de varrer um chão sem recorrer a métodos que não têm relação prática com a vida. Pois o que é a concentração se não trazer uma mente bem controlada para a execução daquilo que deve ser feito? Aquele que executa seu trabalho de modo desordenado, apressado ou irrefletido e recorre a seus métodos artificiais de concentração, à sua maçaneta, ao seu quadro ou à extremidade do nariz, a fim de obter aquilo que imagina ser algum tipo de poder místico, mas que é na verdade uma qualidade muito comum e prática, ainda que possa derivar para a insanidade, e conheci um homem que enlouqueceu por causa dessas práticas, não aumentará sua firmeza mental. O grande inimigo da concentração, e portanto de toda a habilidade e poder, é uma mente vacilante, errante e indisciplinada. A concentração não é um valor em si mesma, mas apenas na medida em que nos permite alcançar algo que de outro modo não alcançaríamos. Do mesmo modo, a concentração é aquilo que capacita a mente a realizar com facilidade o que de outra forma seria impossível, mas por si só é uma coisa morta e não uma realização viva. A concentração está tão entrelaçada com os usos da vida que não pode ser separada do dever, e aquele que tenta adquiri-la à parte de sua tarefa, de seu dever, não apenas fracassará, como diminuirá, e não aumentará seu domínio mental e sua capacidade executiva, tornando-se assim cada vez menos apto a ter êxito em seus empreendimentos. Um exército disperso e indisciplinado seria inútil. Para torná-lo eficaz em ação e rápido na vitória, é necessário que esteja solidamente concentrado e magistralmente dirigido. Pensamentos dispersos e difusos são fracos e sem valor. Pensamentos reunidos, comandados e dirigidos para um ponto determinado são invencíveis. Confusão, dúvida e dificuldade cedem diante de sua abordagem magistral. O pensamento concentrado entra amplamente em todos os sucessos e informa todas as vitórias. Não há mais segredo em sua aquisição do que em qualquer outra aquisição, pois ela é regida pelo princípio fundamental de todo desenvolvimento, a saber, a prática. Para ser capaz de fazer algo, é preciso começar a fazê-lo e continuar fazendo-o até que seja dominado. Esse princípio prevalece universalmente, em todas as artes, ciências, ofícios, em todo o aprendizado, conduta e religião. Para saber pintar, é preciso pintar. Para saber usar uma ferramenta com habilidade, é preciso usá-la. Para tornar-se instruído, é preciso aprender. Para tornar-se sábio, é preciso praticar coisas sábias. E, para concentrar a mente com êxito, é preciso concentrá-la. Mas o simples fazer não basta, deve ser feito com energia e inteligência. O início da concentração, portanto, é dirigir-se à sua tarefa diária e colocar nela a sua mente, trazendo toda a sua inteligência e energia mental a um foco sobre aquilo que deve ser feito e, sempre que os pensamentos forem encontrados vagando sem propósito, devem ser prontamente trazidos de volta à tarefa em questão. Assim, o centro para o qual você deve trazer a mente não é a glândula pineal, nem um ponto no espaço,
mas o trabalho que você realiza todos os dias, e o seu objetivo, ao assim se concentrar, é ser capaz de executar esse trabalho com rapidez harmoniosa e habilidade consumada. Pois, até que consiga fazê-lo dessa maneira, você não adquiriu nenhum grau de controle sobre a mente, não adquiriu o poder da concentração. Esse poderoso foco do pensamento, da energia e da vontade no fazer das coisas é difícil no início, como tudo o que vale a pena adquirir, mas esforços diários, feitos com vigor e seguidos com paciência, logo conduzirão a tal medida de autocontrole que permitirá trazer uma mente forte e penetrante para qualquer trabalho empreendido. Uma mente que rapidamente compreenderá todos os detalhes do trabalho e deles disporá com precisão e prontidão. Assim, à medida que sua capacidade de concentração aumenta, ele ampliará sua utilidade no esquema das coisas e elevará seu valor para o mundo, atraindo oportunidades mais nobres e abrindo a porta para deveres mais elevados. Além disso, experimentará a alegria de uma vida mais ampla e mais plena. No processo da concentração, existem os 4 estágios seguintes: atenção, contemplação, abstração, atividade em repouso. No início, os pensamentos são detidos e a mente é fixada no objeto da concentração, que é a tarefa em mãos. Isso é atenção. Em seguida, a mente é despertada para um pensamento vigoroso a respeito da maneira de proceder com a tarefa. Isso é contemplação. A contemplação prolongada conduz a um estado mental em que as portas dos sentidos se fecham contra a entrada de distrações externas, ficando os pensamentos recolhidos e única e intensamente centrados no trabalho em mãos. Isso é abstração. A mente, assim centrada em profunda cogitação, alcança um estado no qual o máximo de trabalho é realizado com um mínimo de atrito. Isso é atividade em repouso. A atenção é o primeiro estágio de todo trabalho bem-sucedido. Aqueles que dela carecem fracassam em tudo. Esses são os preguiçosos, os irrefletidos, os indiferentes e os incompetentes. Quando a atenção se segue o despertar da mente para o pensamento sério, então o segundo estágio é alcançado. Para assegurar o sucesso em todos os empreendimentos comuns e mundanos, não é necessário ir além desses 2 estágios. Eles são alcançados em maior ou menor grau por aquele vasto exército de trabalhadores hábeis e competentes que executa o trabalho do mundo em seus múltiplos departamentos, e apenas um número relativamente pequeno alcança o terceiro estágio, o da abstração, pois quando a abstração é atingida, entramos na esfera do gênio. Nos 2 primeiros estágios, o trabalho e a mente estão separados, e o trabalho é realizado com maior ou menor esforço e com certo grau de atrito, mas no terceiro estágio ocorre um casamento do trabalho com a mente. Há uma fusão, uma união, e ambos se tornam um só. Então existe uma eficiência superior com menor trabalho e atrito. Na perfeição dos 2 primeiros estágios, a mente está objetivamente engajada e é facilmente afastada de seu centro por imagens e sons externos. Mas quando a mente atinge a perfeição na abstração, o método subjetivo de trabalho é realizado em distinção ao método objetivo. O pensador torna-se então alheio ao mundo exterior, mas intensamente vivo em suas operações mentais. Se alguém lhe fala, ele não ouve, e se for interpelado com apelos mais vigorosos, trará de volta à mente as coisas externas, como quem desperta de um sonho. De fato, essa abstração é uma espécie de sonho desperto, mas sua semelhança com o sonho termina no estado subjetivo. Ela não se estende às operações mentais desse estado, nas quais, em vez da confusão do sonhar, há perfeita ordem, percepção penetrante e ampla capacidade de compreensão. Quem alcança a perfeição na abstração manifestará a genialidade no trabalho específico sobre o qual sua mente estiver centrada. Inventores, artistas, poetas, cientistas, filósofos e todos os homens de gênio são homens da abstração. Eles realizam subjetivamente e com facilidade aquilo que os trabalhadores objetivos, homens que ainda não ultrapassaram o segundo estágio da concentração, não conseguem realizar nem com o esforço mais intenso.
Quando o quarto estágio, o da atividade em repouso, é alcançado, então a concentração, em sua perfeição, é adquirida. Sou incapaz de encontrar uma única palavra que expresse plenamente essa condição dupla de atividade intensa, combinada com firmeza, ou repouso. E, por isso, empreguei o termo atividade em repouso. O termo parece contraditório, mas a simples ilustração de um peão girando servirá para explicar o paradoxo. Quando um peão gira na velocidade máxima, o atrito é reduzido ao mínimo, e o peão assume aquela condição de repouso perfeito que é tão bela aos olhos e tão cativante para a mente do menino, que então diz que o peão está dormindo. O peão parece imóvel, mas trata-se de um repouso que não é de inércia, e sim de atividade intensa e perfeitamente equilibrada. Assim também, a mente que adquiriu a concentração perfeita quando está engajada naquela intensa atividade do pensamento que resulta em um trabalho produtivo da mais alta ordem, encontra-se em um estado de quieta estabilidade e sereno repouso. Exteriormente, não há atividade aparente, não há perturbação, e o rosto do homem que adquiriu esse poder assume uma calma mais ou menos radiante, sendo tanto mais sublime essa calma, quanto mais intensamente a mente estiver envolvida no pensamento ativo. Cada estágio da concentração possui o seu poder específico. Assim, o primeiro estágio, quando aperfeiçoado, conduz à utilidade. O segundo conduz à habilidade, à capacidade, ao talento. O terceiro conduz à originalidade e ao gênio, enquanto o quarto conduz ao domínio e ao poder, formando líderes e mestres de homens. No desenvolvimento da concentração, assim como em todos os processos de crescimento, os estágios posteriores encerram em si, de forma completa, os anteriores. Assim, na contemplação está contida a atenção. Na abstração estão incorporadas tanto a atenção quanto a contemplação. E aquele que alcançou o último estágio põe em ação, no próprio ato de contemplar, todos os 4 estágios. Aquele que se aperfeiçoou da concentração é capaz, a qualquer momento, de reunir seus pensamentos em um ponto sobre qualquer assunto e investigá-lo com a luz poderosa de uma compreensão ativa. Pode tanto tomar uma coisa em suas mãos, quanto deixá-la de lado com igual deliberação. Aprendeu a usar suas faculdades de pensamento para propósitos definidos e a guiá-las para fins determinados. É um realizador inteligente das coisas e não um fraco errante em meio a pensamentos caóticos. Decisão, energia e prontidão, bem como deliberação, discernimento e gravidade, acompanham o hábito da concentração, e o vigoroso treinamento mental que o seu cultivo envolve conduz, por meio de uma utilidade e de um sucesso sempre crescentes nas ocupações do mundo, àquela forma mais elevada de concentração, chamada meditação, na qual a mente se torna divinamente iluminada e adquire o conhecimento celestial. 8. Prática da meditação. Quando a aspiração se une à concentração, o resultado é a meditação. Quando um homem deseja intensamente alcançar e realizar uma vida mais elevada, mais pura e mais luminosa do que a vida meramente mundana e voltada ao prazer, ele se entrega à aspiração, e quando concentra sinceramente seus pensamentos na busca dessa vida, ele pratica a meditação. Sem aspiração intensa, não pode haver meditação. A letargia e a indiferença são fatais à sua prática. Quanto mais intensa for a natureza de um homem, mais prontamente ele encontrará a meditação e com mais êxito a praticará. Uma natureza ardente escalará mais rapidamente as alturas da verdade na meditação quando suas aspirações estiverem suficientemente despertas. A concentração é necessária para o sucesso mundano. A meditação é necessária para o sucesso espiritual. A habilidade e o conhecimento mundanos são adquiridos pela concentração. A habilidade e o conhecimento espirituais são adquiridos pela meditação. Pela concentração, um homem pode alcançar as mais altas alturas do gênio, mas não pode atingir as alturas celestiais da verdade. Para isso, deve meditar. Pela concentração,
Um homem pode adquirir a maravilhosa compreensão e o vasto poder de um César. Pela meditação, pode alcançar a sabedoria divina e a paz perfeita de um Buda. A perfeição da concentração é o poder. A perfeição da meditação é a sabedoria. Pela concentração, os homens adquirem habilidade na execução das coisas da vida, na ciência, na arte, no comércio, etc. Mas pela meditação, adquirem habilidade na própria vida, no viver correto, na iluminação, na sabedoria e assim por diante. Santos, sábios e salvadores, homens sábios e mestres divinos, são os produtos acabados da meditação sagrada. Os 4 estágios da concentração entram em ação na meditação. A diferença entre esses 2 poderes é de direção e não de natureza. A meditação é, portanto, concentração espiritual, o trazer da mente a um foco na busca do conhecimento divino, da vida divina, o intenso permanecer em pensamento na verdade. Assim, o homem aspira, acima de todas as coisas, a conhecer e realizar a verdade. Em seguida, dá atenção à conduta, à vida, à purificação de si mesmo. Ao dar atenção a essas coisas, passa à contemplação séria dos fatos, dos problemas e do mistério da vida. Contemplando desse modo, passa a amar a verdade de forma tão plena e intensa que se torna completamente absorvido por ela. A mente é então afastada de suas divagações em meio a uma multidão de desejos e, resolvendo um a um os problemas da vida, realiza aquela união profunda com a verdade que constitui o estado de abstração. E assim, absorvido na verdade, surge aquele equilíbrio e firmeza de caráter, aquela ação divina em repouso, que é a calma e a paz permanentes de uma mente emancipada e iluminada. A meditação é mais difícil de praticar do que a concentração, porque envolve uma autodisciplina muito mais rigorosa do que a exigida pela concentração. Um homem pode praticar a concentração sem purificar o coração e a vida, ao passo que o processo de purificação é inseparável da meditação. O objetivo da meditação é a iluminação divina, a realização da verdade, e por isso ela está entrelaçada com a pureza prática e a retidão. Assim, embora no início o tempo dedicado à meditação propriamente dita seja curto, talvez apenas meia hora nas primeiras horas da manhã, o conhecimento adquirido nessa meia hora de aspiração intensa e pensamento concentrado é incorporado à prática durante todo o dia. Na meditação, portanto, toda a vida de um homem está envolvida, e à medida que ele avança em sua prática, torna-se cada vez mais apto a cumprir os deveres da vida nas circunstâncias em que vier a ser colocado, pois se torna mais forte, mais santo, mais sereno e mais sábio. O princípio da meditação é duplo, a saber, purificação do coração por meio da repetição de pensamentos sobre coisas puras, aquisição do conhecimento divino pela incorporação dessa pureza na vida prática. O homem é um ser pensante, e sua vida e seu caráter são determinados pelos pensamentos nos quais ele habitualmente se detém. Pela prática, associação e hábito, os pensamentos tendem a repetir-se com facilidade e frequência cada vez maiores, e assim fixam o caráter em uma determinada direção, produzindo aquela ação automática que se chama hábito. Ao permanecer diariamente em pensamentos puros, o homem da meditação forma o hábito do pensar puro e iluminado, o que conduz a ações puras e esclarecidas e ao cumprimento correto dos deveres. Pela repetição incessante de pensamentos puros, ele acaba por tornar-se uno com esses pensamentos e se converte em um ser purificado, manifestando sua realização em ações puras, em uma vida serena e sábia. A maioria dos homens vive em meio a uma sucessão de desejos, paixões, emoções e especulações conflitantes, e daí surgem a inquietação, a incerteza e a dor. Mas quando um homem começa a treinar a mente na meditação, ele gradualmente passa a dominar esse conflito interior, trazendo seus pensamentos a um foco central, fundamentado em um princípio. Desse modo, os velhos hábitos de pensamento e ação impuros e errôneos são desfeitos,
e novos hábitos de pensamento e ação puros e iluminados são formados. O homem torna-se cada vez mais reconciliado com a verdade e surgem uma harmonia e uma compreensão crescentes, uma perfeição e uma paz em contínuo desenvolvimento. Uma aspiração poderosa e elevada em direção à verdade é sempre acompanhada por um profundo senso da dor, da brevidade e do mistério da vida. E enquanto esse estado de espírito não é alcançado, a meditação é impossível. O simples devaneio, ou o passar do tempo em sonhos ociosos, hábitos aos quais frequentemente se aplica a palavra meditação, está muito distante da meditação no elevado sentido espiritual que atribuímos a essa condição. É fácil confundir devaneio com meditação. Esse é um erro fatal que deve ser evitado por aquele que se esforça por meditar. Os dois não devem ser confundidos. O devaneio é um sonhar frouxo no qual o homem cai. A meditação é um pensar forte e intencional, ao qual o homem se eleva. O devaneio é fácil e prazeroso. A meditação é a princípio difícil e árdua. O devaneio prospera na indolência e no luxo. A meditação nasce do esforço e da disciplina. O devaneio é primeiro sedutor, depois sensorial e por fim sensual. A meditação é primeiro austera, depois proveitosa e finalmente pacífica. O devaneio é perigoso, mina o autocontrole. A meditação é protetora, estabelece o autocontrole. Há certos sinais pelos quais se pode saber se alguém está se entregando ao devaneio ou à meditação. Os indícios do devaneio são: desejo de evitar o esforço, desejo de experimentar os prazeres do sonhar, crescente aversão aos deveres mundanos, desejo de esquivar-se das responsabilidades da vida prática, medo das consequências, desejo de obter dinheiro com o menor esforço possível, falta de autocontrole. Os indícios da meditação são: aumento tanto da energia física quanto da mental, um esforço intenso em busca da sabedoria, diminuição da sensação de penosidade no cumprimento do dever, determinação firme de cumprir fielmente todas as responsabilidades mundanas, ausência de medo, indiferença às riquezas, posse de autocontrole. Tempos, lugares e condições em que a meditação é difícil. À noite. Em um ambiente luxuosamente mobiliado. Enquanto se está sentado em um assento macio e flexível. Enquanto se usa vestimenta chamativa. Quando se está em companhia. Quando o corpo está cansado. Se o corpo recebe alimento em excesso. Tempos, lugares e condições em que é melhor meditar. Muito cedo pela manhã. Imediatamente antes das refeições. Na solidão. Ao ar livre ou em um ambiente simplesmente mobiliado. Enquanto se está sentado em um assento duro. Quando o corpo está forte e vigoroso. Quando o corpo está vestido de maneira modesta e simples. Pelas instruções anteriores, vê-se que a facilidade, o luxo e a indulgência que induzem à divagação tornam a meditação difícil e, quando fortemente acentuados, a tornam impossível, ao passo que o esforço, a disciplina e a abnegação, que dissipam a divagação, tornam a meditação relativamente fácil. O corpo também não deve estar nem excessivamente alimentado, nem faminto, nem em farrapos, nem ostentosamente vestido. Não deve estar cansado, mas sim em seu ponto mais elevado de energia e vigor, pois manter a mente concentrada em uma sequência de pensamentos sutis e elevados exige alto grau de energia tanto física quanto mental. A aspiração pode muitas vezes ser despertada mais facilmente, e a mente renovada na meditação pela repetição mental de um preceito elevado, de uma bela sentença ou de um verso de poesia. De fato, a mente que está pronta para a meditação adotará instintivamente essa prática. A mera repetição mecânica é inútil e até um obstáculo. As palavras repetidas devem ser tão aplicáveis à própria condição do indivíduo que sejam contempladas com afeto e com devoção concentrada. Dessa forma,
aspiração e concentração se combinam harmoniosamente para produzir, sem esforço excessivo, o estado de meditação. Todas as condições acima expostas são da máxima importância nos estágios iniciais da meditação e devem ser cuidadosamente observadas por todos os que se esforçam por adquirir essa prática. E aqueles que seguirem fielmente as instruções, que se empenharem e perseverarem, não deixarão de colher, a seu tempo, a colheita da pureza, da sabedoria, da bem-aventurança e da paz, e certamente provarão os doces frutos da santa meditação. 9. O poder do propósito. A dispersão é fraqueza, a concentração é poder. A destruição é um processo de espalhamento, a preservação é um processo de união. As coisas são úteis e os pensamentos são poderosos na medida em que suas partes estão forte e inteligentemente concentradas. Propósito é pensamento altamente concentrado. Todas as energias mentais são dirigidas para a realização de um objetivo, e os obstáculos que se interpõem entre o pensador e esse objetivo são, um a um, derrubados e superados. O propósito é a pedra angular no templo da realização. Ele une e mantém coeso em um todo completo aquilo que de outra forma estaria disperso e inútil. Caprichos vazios, fantasias efêmeras, desejos vagos e resoluções feitas pela metade não têm lugar no propósito. Na determinação sustentada de realizar, há um poder invencível que absorve todas as considerações inferiores e marcha diretamente para a vitória. Todos os homens bem-sucedidos são homens de propósito. Eles se apegam firmemente a uma ideia, a um projeto, a um plano e não o largam. Nutrem-no, meditam sobre ele, cuidam dele e o desenvolvem, e quando assaltados por dificuldades, recusam-se a ser seduzidos à rendição. Na verdade, a intensidade do propósito aumenta à medida que cresce a magnitude dos obstáculos encontrados. Os homens que moldaram os destinos da humanidade foram homens poderosos em propósito. Como o romano que construía sua estrada, seguiram por um caminho bem definido e recusaram-se a desviar, mesmo quando a tortura e a morte se lhes apresentaram. Os grandes líderes da humanidade são os construtores de estradas mentais, e a humanidade segue pelos caminhos intelectuais e espirituais que eles abriram e consolidaram. Grande é o poder do propósito. Para saber quão grande ele é, basta estudá-lo na vida daqueles cuja influência moldou os fins das nações e dirigiu os destinos do mundo. Em um Alexandre, um César ou um Napoleão, vemos o poder do propósito quando dirigido a canais mundanos e pessoais. Em um Confúcio, um Buda ou um Cristo, percebemos seu poder ainda mais vasto quando seu curso segue por caminhos celestiais e impessoais. O propósito caminha junto com a inteligência. Há propósitos menores e maiores conforme os graus de inteligência. Uma grande mente será sempre grande em propósito. Uma inteligência fraca será desprovida de propósito. Uma mente à deriva é sinal de certo grau de falta de desenvolvimento. O que pode resistir a um propósito inabalável? O que pode opor-se a ele ou desviá-lo? A matéria inerte cede a uma força viva, e as circunstâncias sucumbem ao poder do propósito. É verdade que o homem de propósito ilegítimo, ao alcançar seus fins, destrói a si mesmo. Mas o homem de bom e legítimo propósito não pode falhar. Basta que ele renove diariamente o fogo e a energia de sua resolução firme para consumar o seu objetivo. O homem fraco, que se entristece por ser incompreendido, não alcançará grandes feitos. O homem vaidoso, que se afasta de sua resolução para agradar aos outros e obter sua aprovação, não realizará grandes conquistas. O homem de ânimo dividido, que pensa em comprometer o seu propósito, fracassará. O homem de propósito firme, que quer incompreensões e acusações infames, quer lisonjas e promessas sedutoras se derramem sobre ele, não cede um ápice de sua resolução, é o homem da excelência e da realização, do sucesso, da grandeza e do poder. Os obstáculos estimulam o homem de propósito. As dificuldades o fortalecem para novos esforços. Erros,
perdas e dores não o subjugam, e os fracassos são degraus na escada do sucesso, pois ele está sempre consciente da certeza da realização final. Todas as coisas, por fim, cedem à silenciosa, irresistível e onipotente energia do propósito. Da noite que me envolve, negra como o abismo de polo a polo, agradeço aos deuses que existam pela minha alma inconquistável. Sob o cruel aperto das circunstâncias, não gemi nem clamei em voz alta. Sob os golpes brutais do acaso, minha cabeça está sangrando, mas não se curva. Não importa quão estreito seja o portão, quão carregado de castigos esteja o pergaminho, eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. 10. A alegria da realização. A alegria é sempre o acompanhamento de uma tarefa realizada com êxito. Um empreendimento concluído ou um trabalho bem executado sempre traz repouso e satisfação. Quando um homem cumpre o seu dever, ele se sente leve de coração e feliz, diz Emerson, e, por mais insignificante que a tarefa possa parecer, realizá-la fielmente e com energia total da alma resulta sempre em ânimo e paz de espírito. De todos os homens miseráveis, o que foge do dever é o mais miserável. Pensando em encontrar conforto e felicidade ao evitar deveres difíceis e tarefas necessárias, que exigem trabalho e esforço, sua mente permanece inquieta e perturbada. Ele passa a carregar um senso interior de vergonha e perde a dignidade e o respeito por si mesmo. Aquele que não quiser trabalhar segundo sua capacidade, que pereça segundo sua necessidade, diz Carlyle. E é uma lei moral que o homem que evita o dever e não trabalha até o limite de sua capacidade realmente perece, primeiro no caráter e por fim no corpo e nas circunstâncias. Vida e ação são sinônimos, e no momento em que um homem tenta fugir do esforço, seja físico ou mental, ele inicia seu processo de decadência. Por outro lado, os enérgicos aumentam a vida pelo pleno exercício de suas faculdades, pela superação das dificuldades e pela conclusão de tarefas que exigem o uso vigoroso da mente ou dos músculos. Quão feliz é uma criança quando uma lição escolar, trabalhada por tanto tempo, é finalmente dominada. O atleta, que treinou seu corpo ao longo de meses ou anos de disciplina e esforço, é ricamente recompensado com saúde e força acrescidas, e recebe a alegria de seus amigos quando leva para casa o prêmio do campo de competição. Após muitos anos de trabalho incansável, o coração do estudioso se alegra com as vantagens e poderes que o saber lhe concede. O homem de negócios, enfrentando incessantemente dificuldades e contratempos, é amplamente recompensado pela feliz certeza de um sucesso bem merecido, e o horticultor, lutando com vigor contra o solo resistente, senta-se por fim para comer os frutos do seu trabalho. Toda realização bem-sucedida, mesmo nas coisas mundanas, é recompensada com sua própria medida de alegria, e nas coisas espirituais, a alegria que sobrevém à perfeição do propósito é certa, profunda e duradoura. Grande é a alegria sentida no íntimo, ainda que indizível, quando após incontáveis e aparentemente fracassadas tentativas, algum defeito arraigado do caráter é finalmente eliminado, deixando de perturbar sua antiga vítima e o mundo. O que luta pela virtude, aquele que se dedica à sagrada tarefa de construir um caráter nobre, prova, a cada passo de conquista sobre si mesmo, uma alegria que não mais o abandona, mas que se torna parte integrante de sua natureza espiritual. Toda a vida é uma luta. Tanto exterior quanto interiormente, existem condições contra as quais o homem deve contender. Sua própria existência é uma série de esforços e realizações, e seu direito de permanecer entre os homens como uma unidade útil da humanidade depende da medida de sua capacidade de lutar com êxito contra os elementos da natureza externa, ou contra os inimigos da virtude e da verdade no interior. Exige-se do homem que continue a buscar coisas melhores, maior perfeição,
conquistas cada vez mais elevadas, e de acordo com a medida de sua obediência a essa exigência, o anjo da alegria acompanha seus passos e lhe ministra auxílio. Pois aquele que deseja aprender, que tem ânsia de saber e que se empenha em realizar, encontra a alegria que canta eternamente no coração do universo. Primeiro nas pequenas coisas, depois nas maiores, e depois em maiores ainda, deve o homem esforçar-se, até que por fim esteja preparado para realizar o esforço supremo e lutar pela conquista da verdade, alcançando a qual ele perceberá a alegria eterna. O preço da vida é o esforço, o ápice do esforço é a realização, a recompensa da realização é a alegria. Bem-aventurado é o homem que luta contra o próprio egoísmo. Ele provará em sua plenitude a alegria da realização. Fim. E assim chegamos ao fim desta leitura de O Domínio do Destino, de James Allen. Lembre-se, você é o arquiteto do seu próprio destino. Cada pensamento, cada escolha, cada ação conta para construir a vida que deseja. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se. Assim você não perde nenhuma leitura como esta. Deixe seu like, isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se quiser ir ainda mais fundo, torne-se membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos para evoluir com sabedoria. Até a próxima leitura e continue construindo um destino de sucesso.